Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo? Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio desta água, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede, e aqui não venha tirá-la. Vai chamar o teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Dissestes bem, não tenho marido, pois que 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, vejo que és o profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredita-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou, eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. Vinde, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Essa manhã vai ser especial. O sol abraçará a escuridão. Acordem borboletas e flores em botão. A vida deve ressurgir. Agora entendo o que é voar. É expandir a mente, o coração, achar caminhos por entre estrelas, sentir que o amor vai renascer. Num novo tempo, num novo dia, novos motivos pra cantar. O melhor tempo é esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em essa manhã vai ser especial. O sol abraçará a escuridão. Acordem borboletas e flores em botão. A vida deve ressurgir. Num novo tempo, num novo dia, novos motivos pra cantar. O melhor tempo é esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em Apesar de a doutrina espírita não dizer isso, a gente acaba por internalizar que a adoração a Deus se fazia apenas no centro espírita. Era como se aquele fosse o espaço místico onde poderíamos entrar em contato com Deus ou nos sentirmos mais próximos dele. Acho que a gente ainda reproduzia, mesmo que de maneira inconsciente, a ideia de templo, de solo sagrado. E de repente vem a pandemia e nos coloca em isolamento. E nos afasta do templo, do solo sagrado, desse meu contato mais próximo com Deus. E aí a gente fica sem chão, sem saber o que fazer, sem saber como agir, principalmente diante desse vírus, silencioso, invisível, que chega ceifando vidas. Meu Deus, e agora? É como se mais longe da casa espírita o perigo ficasse ainda maior.
E aí ficou tudo muito assustador. E então a gente tem que ficar obrigatoriamente isolado em casa, na nossa própria casa. E a gente então passa a entender e ver coisas que nós não sabíamos antes. Coisas que a gente até via, mas não sabia. Ou pelo menos fingíamos que não víamos. Então aí a gente começa a perceber e a ver aquelas pessoas que vivem naquele mesmo ambiente, naquela casa que nós habitualmente nos acostumamos a chamar de lar. E então a gente começa a perceber que nós também não fazíamos nada, não agíamos corretamente para aquele ambiente, aquela casa ser verdadeiramente um lar. Essas e outras percepções foram assustadoras também. Com licença, tenho que voltar para a minha reunião. No início pareceu fácil aquela convivência. Tranquilo, assim, uma mudança na rotina. Mas com o tempo, com medo, com ansiedade, com o estresse da limitação, daquilo que antes nós chamávamos de cotidiano, parece que as relações, pelo menos para mim, começaram a não ficar tão simples assim. Sabe, todas aquelas coisas que nós deixamos de fazer lá atrás, elas voltaram a nos cobrar, a nos assombrar e nos cobrar com juros e correção monetária. Todas aquelas coisas que nós deixamos de fazer para as pessoas por falta de tempo, todas as oportunidades que nós perdemos de dizer alguma coisa para aquelas pessoas por falta de tempo, o quanto nós deixamos de amar aquelas pessoas por falta de tempo. E agora nós tínhamos tempo. Mas nossas relações não foram mais as mesmas. Algumas pessoas até se foram por causa dessa falta de tempo. Mas então, o que fazer? Existe alguma maneira de recuperar o tempo perdido? Foi nessa hora que eu comecei a entender muita coisa. Eu sabia de muita coisa. Eu tinha estudado muito. Mas talvez eu tivesse colocado muito pouco em prática todo o conhecimento que eu aprendi na casa espírita. Ou se eu tivesse colocado em prática, eu colocava em prática lá no templo. Nem sempre eu era o mesmo em casa, aquela que eu chamava de lar. Mas, de novo, o que fazer? Nas horas em que eu me fazia essa pergunta, era como se em resposta, um filme inteiro passasse pela minha cabeça. Um filme de todos os estudos que eu participei, de todos os livros que eu li, de todos os aprendizados que eu vivi, dos textos que eu interpretei no teatro. Era como se eu mesma estivesse dizendo para mim: você já possui todo o conhecimento necessário para tomar a decisão certa. Então, faça valer a pena esse tempo de preparação. É chegado o tempo de não mais adorar a Deus no monte, nem em Jerusalém, e nem mais nos templos de pedra. A gente fala em templos de pedras e eu só lembro de Francisco de Assis. E eu acho que é por causa daquela música do Marcos Viana que diz assim: de cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra no chão,
Construo o templo do coração. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. E por falar nele, em Francisco de Assis, eu lembro que ele foi a primeira pessoa a montar um presépio vivo, em 1223, século XIII, na cidade de Greccio, na Itália. Mas, falando em presépio, não haverá Natal esse ano? Não haverá Natal? Mas é claro que sim. Mais silencioso, com mais profundidade, mais parecido com o primeiro Natal de todos, em que Jesus nasceu em solidão, sem as luzes da terra, mas com a luz da estrela de Belém, fulgurando as trilhas da vida no universo infinito. Sem os cortejos nobres, colossais, mas com a humildade de quem se sente como pastor e servo, buscando a verdade. Sem grandes mesas, com ausências amargas, mas acima de tudo, com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá o Natal? Mas é claro que sim! Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido pelo que está por chegar. Sem barulhos, sem ruídos, sem propagandas, nem foguetes, mas vivendo esse mistério sem medo do Covid Herodes, que tanto pretende tirar-nos o sonho da esperança. Vai haver Natal, porque Deus está ao nosso lado e partilha, como Jesus no presépio, de nossa pobreza, nossas provas, angústias e orfandade. Haverá Natal, porque necessitamos de uma luz divina diante de tanta escuridão. A Covid-19 não poderá chegar ao coração e nem à alma dos que no céu põem a esperança o seu maior ideal. Haverá Natal. Cantaremos nossos cantos natalinos. Jesus nascerá e nos trará a liberdade. Se tivermos olhos de ver e ouvidos para ouvir, saberemos que o Natal começou muito mais cedo este ano. A pandemia, o isolamento e o distanciamento social foram, na verdade, oportunidades para colocarmos em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Sim, eu concordo plenamente. Eu acredito mesmo que esses últimos meses foi um tempo de vivenciar tudo aquilo que estudamos em nossa querida Fundação Allan Kardec. Sabe, agora eu posso dizer que valeram a pena todos aqueles estudos, todo aquele conhecimento que a nossa querida Casa Espírita nos oportunizou. E quando não pudermos mais estar na FAC fisicamente, é como se a gente despertasse e entendesse que ela está aqui com a gente. E eu não falo aqui apenas no nosso lar, eu falo de algo mais profundo. Compreendemos que ela está aqui, dentro, na casa
do coração. Interessante é que quando nos apropriamos de tudo isso, nossa vida assume outra dimensão. Passamos a viver melhor com aqueles que nos rodeiam, a viver melhor conosco mesmo e a viver melhor nossa relação com Deus. O conhecimento se transformou em vivência e está iluminando a nós e aos outros que vivem conosco. São nesses momentos que Jesus nasce e cresce em nossos corações. E é assim que acontecem os natais. Os doces natais. É Natal, clima de amor, e em nosso coração reina a luz. Nasceu Jesus. É Natal, tempo de viver um novo dia. Nasceu Jesus. Se todo bem que há em nosso coração nos faz desejar doces natais, em cada um de nós, seja em qualquer lugar, há de renascer o arauto da paz. Sinos a dobrar, anunciando o amanhecer. A nova era é Natal, quero desejar um feliz Natal para você. Feliz Natal. Se todo bem que há em nosso coração nos faz desejar doces natais, em cada um de nós, seja em qualquer lugar, há de renascer o arauto da paz. Em cada um de nós, seja em qualquer lugar, há de renascer o arauto da paz. Feliz Natal. O Natal não acontece em um tempo físico, neste que costumamos medir através dos séculos, dos anos, meses, dias, horas, minutos ou segundos. Não. O Natal acontece num outro tempo, um tempo que só existe na casa do nosso coração. Um tempo de maturidade, de entendimento e de responsabilidade. Quando compreendemos que é na casa do coração que Deus espera que o adoremos em espírito e verdade, todos os tempos se tornam novos para nós. Não devemos dizer que tivemos um ano difícil, mas sim dizer que tivemos um ano de oportunidade e libertação. Nos libertamos de nós mesmos e de tudo aquilo que acreditávamos ser em verdade. E haveremos, em breve, de voltar à nossa Fundação Allan Kardec. Mas voltaremos novos, renovados, mais fortes e mais conscientes. Eu lembrei muito daquela frase do outro Francisco, do nosso Chico, o Chico Xavier.
Como é mesmo? Ela é mais ou menos assim. Querido irmão, querida irmã, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Eu acredito que devemos olhar o ano novo como um novo tempo que Deus está nos oferecendo, através das situações causadas pela pandemia do Covid-19. Um tempo para renascermos, individual e coletivamente, em uma mesma vida terrena. E o amanhã? O amanhã é uma semente que está em nossas mãos. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.